Amém? Amém. Amado Deus, querido Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos confortando, nos consolando, nos abençoando, Pai, dia após dia. Nós queremos render esse tempo inteiramente na Tua presença. Dar total liberdade ao Senhor a ministrar o nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor lance fora, Senhor Jesus, todo atrapalho, tudo que nos desconcentra, Pai, da Tua santa palavra. Toda aflição, toda ansiedade no nosso coração, agora lançamos fora, Pai, para que somente o Teu Espírito Santo venha cumprir a Tua santa palavra em nosso coração. Estamos aqui sedentos pelo Senhor, necessitando uma palavra de direcionamento para as nossas vidas nesse tempo. Então, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. 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 E amém, Senhor Jesus. Bênção. Amém. Voltamos para a carta lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, hoje a gente vai para o capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Tessalonicenses 5, 12 e 13. O Du está chegando ali. Boa noite, Du. A paz. Oi, Juliana. Paz. Oi, Tudo Du. bem, minha querida? Estamos começando aqui, Du. Se você quiser abrir junto aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e versículo 13. Pode abrir e acompanhar junto aí. Faz favor, amor, lê para nós aí o versículo 12 e o 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoesteiam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizaram. Vivei em paz uns com os outros. Amém. Tua versão está um pouco diferente aí, Lu? Tá um pouquinho. Faz favor, ler para a gente então. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Mudou algumas palavras. Amém, amém, amém. Até fiz questão de ter diferentes versões, porque a mesma da André é a mesma minha, né? A Ara. E provavelmente, acho que a da Lu, a tua é NVI, Lu, é isso? NVI, isso. NVI, é isso. O pastor Isso José, mesmo, NVI. Uhum. É a NVI aqui, né? Então, esse estudo ele vai passar sobre o líder que a igreja precisa. O líder que a igreja precisa. Até é muito interessante pontuar isso. Domingo, na escola dominical, achei muito forte assim a forma como o pastor Daniel colocou, mas muito sábio e realmente precisa ser muito bem entendido isso, né? A gente fala muito em líder, mas a palavra correta seria servo, né? Servo de Deus. Servo que tem a responsabilidade pelas outras pessoas. E até o pastor Daniel comentou que existe curso para líderes e trabalho para líderes e tudo para líder, mas não tem nada para servo. Escola de líderes, mas não tem escola de servo. Na verdade, a maior escola de servo teve há 2000 anos atrás, né? Quando o Senhor Jesus chamou 12 e falou assim: agora vocês vão caminhar de pertinho comigo, eu vou ensinar vocês. Então, realmente, aqui eles foram privilegiados, né? Mas ainda hoje, nesse tempo, a gente também pode ter esse mesmo privilégio, né? De caminhar à luz de Jesus, tendo o Espírito Santo nos guiando por esse tempo, cumprindo o que a palavra fala, né? Que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, é um compromisso, né, de cada um de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas o nosso estudo ele está forjado, ele está montado aqui para os líderes. Então, pegando só esse comecinho do estudo aqui,
a gente começa a entender que Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses, explicando a importância deles receberem bem, terem apreço, terem amor, terem carinho e receberem a palavra dos líderes, né, que ensinavam eles, que estavam à frente deles, como a gente agora há pouco estava falando, pagando o preço de oração pela vida de cada um deles. Então, lá atrás, há praticamente 2000 anos, isso já era algo que permeava o dia a dia da igreja, a importância das pessoas entenderem o valor, né, o preço do líder, né, o líder espiritual. Nenhuma liderança ela é levantada na igreja se não for por Deus. Eu estou dizendo assim, na igreja, se não for por Deus. Então, nesse estudo a gente vai passar por esses conceitos aqui. Maravilha, Edu? Maravilha, André? Maravilha, Lu? Benção? Aqui o pastor Josadak nos traz a seguinte colocação. Tudo indica que os preguiçosos, olha só como ele colocou aqui, estavam trazendo algum tipo de desconforto na liderança da igreja local. Particularmente, Paulo propõe um tratamento conciliatório. Todavia, ele pede aos membros que tenham a consideração, que tenham o respeito. Aí ele passa a passagem da Bíblia, né? Para os que se esforçam no trabalho entre vocês mesmos na igreja. Vale a pena muito ressaltar que Paulo não está pedindo um respeito pelo cargo, mas sim pelo trabalho que cada um desses líderes desempenha na igreja. Portanto, o tratamento em foco dependente ou independente de gostar ou não gostar de uma determinada pessoa. Então, o que Paulo está tratando a igreja de Tessalonicenses é exatamente o que ela trata no nosso coração. Às vezes a gente, um exemplo assim, não vai com a cara de uma determinada pessoa, o líder, um exemplo, né? Ou até o pastor, ou a pastora, por que não dizer isso, né? E a gente não concorda, né, com as palavras que vêm ao nosso coração, porque simplesmente a gente não gosta daquela pessoa, a gente não concorda com aquela pessoa, porque, que nem fala a turma do mundo, porque não bate o santo. Aqui Paulo está dizendo claramente para a gente, independente de você gostar ou não gostar, esse líder, essa pessoa a qual Deus levantou, ele paga um preço sobre a sua vida, ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. Então, é importante que nós nos esforçamos, né, para que esse trabalho dos líderes seja bem desempenhado através dele, na verdade, né, para as nossas vidas. Então, o líder tem que se empenhar em cuidar da gente, mas também a gente tem que se empenhar em compreender a função dele sobre a nossa vida, acima da nossa vida. Então, é um papel, é uma via de mão dupla. O líder tem uma grande responsabilidade, mas também aquele que está abaixo, né, submisso, digamos assim, também tem um papel. Aqui o que ele está escrevendo, fala, ó, se esforcem, né, e aceitem esses líderes que estão cuidando da vida de vocês. Amém? Paulo utiliza aqui 3 expressões para diferenciar as funções desses líderes na igreja local. São 3. Quem quiser anotar aí, é muito importante. Anotei aqui também no meu estudo. Primeiro ponto, o trabalho. Uma diferença daquele líder é o trabalho, o esforço. Como é que ele coloca aqui? Dispendioso. Na verdade, assim, não mede esforços para trabalhar, para se empenhar e fazer tudo que necessita naquela comunidade, naquele rebanho, naquele local, naquela igreja. Então, o primeiro fundamento é o trabalho. Segundo fundamento é a liderança. É estar na frente de pessoas. É estar com a responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas. É estar respondendo sobre a vida daquelas pessoas. É estar liderando, é mostrar um caminho, é apontar um caminho. De novo, é pagar um preço sobre aquela vida. Você está diante daquela vida. E terceiro ponto é o aconselhamento. Ele coloca assim o aconselhamento, ou as orientações sobre os assuntos espirituais, ou até nível ético e moral, né? Disciplina espiritual e moral. Então, são 3 os pontos em que Paulo coloca nessa pequena passagem. Apenas esses 2 versículos têm esses 3 pontos. O trabalho, o empenho do trabalho, a liderança, ou a responsabilidade sobre essas vidas, e o aconselhamento. Então, para a gente começar o nosso estudo, esses são os tópicos que a gente vai passar aqui estudando. Algo que eu queria
perguntar aqui para vocês. Tem pessoas que gostam de ser aconselhadas ou tem pessoas que não gostam de ser aconselhadas? Du, o que você acha aí, Du? Pessoas que gostam de receber aconselhamento ou não? Eu acho que só uns 10% eu gosto de receber. Só uns 10%. Só uns Lu, o 10%. que você acha? E olha lá ainda. Gosta de receber o aconselhamento? Olha, pastor, eu particularmente eu amo. Eu falo assim que eu praticamente não faço nada sem me aconselhar, enfim. Mas eu acho que assim, tem gente que se aconselha, mas sei lá, não segue, ou tem pessoas que não gostam, enfim. Eu acho que é meia-meia aí o negócio. É bem delicado, né? Amor, o que você acha disso? Tem pessoas que gostam ou não gostam do aconselhamento? Então, é bem como como a Lu falou. Tem pessoas e pessoas, né? Eu gosto de ser aconselhada. Às vezes não concordo com o que chega até mim, né? Algumas vezes peco em não fazer o que me direcionam a fazer, mas eu fico aí entre uns 40% e 60%. Olha só como é interessante, né? É muito delicado isso e é muito interessante porque a gente precisa do conselho, né? Deus levanta pessoas para nos aconselhar. A palavra de Deus diz que o sábio recebe o conselho e guarda-o no coração. Veja só, o sábio recebe o conselho e o guarda no coração. Então, a importância do aconselhamento. Então, aqui, Paulo apresenta para a igreja de Tessalonicenses a importância de ouvir a voz do líder, ou do seu pastor, ou de sua pastora, ou alguém que Deus levantou sobre a sua vida, para te aconselhar, para te mostrar o caminho. Então, esse é um dos fundamentos para o líder. Eu não tenho dúvida aqui que a gente está num grupo pequeno, mas a gente está falando sobre líderes, a gente está falando com líderes, a gente está falando com pessoas que Deus levantou e vai levantar para colocar em lugares ainda maiores, né? Mas a importância do líder ter essa visão do aconselhamento. Ele precisa ser alguém que aconselha, né, espiritualmente, ética e moralmente, mas que também aceite o aconselhamento. A gente é meio assim, né? Eu aceito o que é bom para mim, o que eu acho que concorda, o que vai bem, o que não me tira muito da minha zona de conforto. A gente é bem assim. Não adianta dizer que não, porque a gente é bem assim. A gente aceita o conselho quando é bom. Quando meio que dá no dedo, quando dá bem num cantinho aqui, a gente corre, né, Edu? Meu pastor, deixa eu falar só uma coisa. É Diga. assim, eu acho assim que o aconselhamento ele vem a partir da tua mudança, porque eu vejo de mim e da Roseli, como houve a mudança entre nós, né, do que eu era lá atrás e hoje. Então, Araucária, o pessoal de Araucária, que é meus parentes, né, e alguns da Roseli, eles dependem muito da gente assim de aconselhamento. Então, sempre estão ligando, né? Mas não quer dizer que vai mudar a minha perspectiva de só 10%. Uhum. Entendeu? Mas eles, assim, a partir que ele vê a mudança em ti, eles aceitam, assim, mais um aconselhamento teu, né? Ou talvez até de uma outra pessoa que chega até ele. Mas a partir de, acho que de uma mudança de nós mesmos. Com certeza. O testemunho tem que ser pleno, né? Sem dúvida. Jesus, quando estava ascendendo aos céus, ele falou, ó, ide fazer discípulos e vocês serão minhas testemunhas. Eu acho muito interessante essa palavra. Vocês serão minhas testemunhas. Ele dá uma ordenança, ele dá uma comissão, ele comissiona, ele chega e diz, vá. Vá porque eu estou contigo até cumprir os dias, eu estou contigo. Mas seja minha testemunha. Então, o que uma testemunha faz no julgamento? Veja só, num julgamento, o que ela faz? Primeiro, ela fala a verdade, sem dúvida. Verdade. E ela testemunha o fato que ela viu. Ela testemunha o fato dizendo assim, eu vi, eu sou testemunha. Eu confirmo isso. E é muito interessante que em alguns casos assim de testemunha, de tribunal, você jura com a mão na Bíblia. Olha só, a força e o peso disso, né? Então, glória a Deus por isso, que é exatamente isso, a gente precisa testemunhar. Dando seguimento aqui, só para a gente poder entender. A parte de ser líder, a parte de responder, ter a responsabilidade sobre as pessoas, também se torna um trabalho muito desgastante, que às vezes a igreja não percebe. A igreja não sabe
o tempo que o líder fica em oração, o tempo que o líder se empenha em desenvolver bem aquele trabalho, o qual Deus já chamou e levantou ele. A igreja não sabe, não entende, assim, o tempo gasto de preparo para aquilo ali. Gasto não, o tempo investido, nunca é gasto na obra de Deus. O tempo investido daquele líder, seja homem, seja mulher, para que aquele ministério seja frutífero e em benefício próprio daquela própria vida que ele está responsável. Então, é um trabalho muito desgastante, fisicamente e muito mais espiritualmente. Então, é um trabalho que tem um desgaste mental, emocional, físico, mas muito além espiritualmente. Então, o líder tem que estar disposto, realmente, a pagar um preço sobre aquela vida, a se colocar literalmente na brecha, como a gente conhece. Esse é o papel do líder que entende o chamado para caminhar diante da igreja, diante de pessoas, diante de almas, que é o maior tesouro, a parte mais importante para Deus. São as almas, são as vidas, são o rebanho. Muito importante isso. O pastor Josadak pincela isso no livro aqui, muito bem. Ele diz assim, portanto, liderar é uma atividade desgastante, mental, física, emocional e principalmente espiritual. Pois na liderança se lida com um mundo invisível, onde Satanás luta constantemente para desestabilizar, para confundir, para derrubar e derrotar todos que estão no caminho do Senhor. Então, se você já entende que Deus te chama e já te chamou e te colocou para liderar pessoas, respondendo pelas pessoas, saiba que Satanás, quando você botou a cara, Satanás já viu você. Eu costumo ver isso do lado da intercessão. Às vezes, as pessoas caminham no ministério de intercessão por um período e saem. Então, uma vez, eu aprendi assim, né? Nós aprendemos assim, eu e o André, uma vez intercessor, sempre intercessor. Você botou a cara no mundo espiritual, pagando preço por uma vida, por uma pessoa, por um ministério, pelo que for, Satanás viu você. Satanás viu você e ele não vai descansar, e ele não descansa, porque ele não dorme enquanto não dá fim. Então, é uma coisa muito importante para a gente entender. Então, isso tem um peso muito forte, tem um desgaste muito forte, tem um compromisso muito grande em ser um líder. Isso falando humildemente, não líder colocando essa palavra em soberba e orgulho, não. Um líder consciente que ele é responsável por determinadas vidas, né? Por ações de determinadas vidas, por situações de determinadas vidas. Então, esse é o líder que vai caminhar nesse tempo. Além disso, o líder ainda tem que moldar o seu próprio caráter, o seu próprio humano. Então, é comunhão com o Espírito Santo, não tem como. Ele deve, dentro de todas as suas possibilidades, se esforçar ao máximo para superar as suas falhas. Tem falha, Lu? Muitas, várias. Tem falha, Lu? Um monte. Tem falha, mano? Eu é que tenho. Todos nós somos totalmente, eu já digo assim, imperfeitos. A nossa carência plena, a nossa dependência mútua de Jesus e do Espírito Santo é a única coisa que nos mantém de pé. É a única coisa que nos mantém de pé. Quantas vezes você e eu já, diante de uma situação onde Deus nos levantou para tomar uma decisão, para caminhar, para fazer alguma coisa, a gente olha, só nós e o Espírito Santo, assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou fazer? Quantas vezes você e eu já se pegamos assim? Mas é tão maravilhoso, é tão gracioso, porque é exatamente assim que Deus nos quer. Ele olha para você e para mim e diz assim, ó, eu te chamei. Eu vou colocar em você tudo necessário para ser feito. Ou melhor, eu já coloquei em você. Apenas olhe para mim, escute a minha voz, caminhe e faça. Então, é exatamente na nossa imperfeição que Deus trabalha e Ele é honrado e glorificado. Porque se nós saber pregar, se saber fazer todas as coisas, se saber, assim, resolver tudo, por que o Espírito Santo? Por que Jesus? Não é tão óbvio isso? Então, Deus é maravilhoso que Ele exatamente pega a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, para através do Filho e do Espírito Santo,
nos tornarmos santos e irrepreensíveis diante dele. Para daí, sim, levantar uma líder segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus. Amém por isso? Amém. Amém. Bênção. Dando seguimento aqui. Baseado no texto anterior, o conceito de líder, ele colocou aqui um líder pastoral, mas não necessariamente precisa ser um pastor, um líder pastoral, ok? Não é um sinônimo de posição ou de cargo. Se refere-se a uma dedicação, a um sacrifício feito em amor. Então, se Deus levantou você como líder, ele te levantou para conduzir, né, a sua vida, primeiramente diante dele. Mas que tudo seja feito, como o próprio Paulo fala na carta de Romanos 12, um sacrifício vivo de amor. Então, as nossas vidas diante de Deus precisa ser um sacrifício vivo de amor. Então, para mim, isso é desafiador, porque a nossa natureza grita para fazer do nosso jeito. A nossa natureza grita em reivindicar as nossas razões. A nossa natureza grita em chegar e apontar o dedo e dizer assim, mas não sou eu que estou errado, é o outro que está errado. Foi ele que não fez o que era para ter feito, agora eu tenho que resolver. Foi o fulano que fez fofoca com o ciclano, foi aquele que levou tal coisa da igreja, foi o outro que chegou atrasado, daí comprometeu tudo. A gente é muito rápido em apontar o dedinho e jogar a culpa, né? Já aconteceu assim lá atrás com Adão e acontece todos os dias na nossa vida. Essa é a verdade. Mas é em sacrifício vive de amor. Amém? Viver esse entendimento de liderança é a condição básica para eu e você sermos os obreiros perfeitos, aprovados no reino de Deus. Olha como é interessante que ele colocou isso. É uma condição básica para sermos os obreiros aprovados no reino de Deus. Vamos correr um pouquinho para frente aqui, vamos só fazer um parênteses aqui. Vamos achar Timóteo. Corre na tua Bíblia e acha Timóteo. Segunda Timóteo, para ser bem claro. Segunda Timóteo, capítulo 2. A gente já estudou isso aqui num discipulado nosso enquanto estávamos presentes, mas só para a gente relembrar. Segunda Timóteo 2, a partir do versículo 14. Du, se você encontrou, ele lê para nós. 2 Timóteo 2, versículo 14. O Du? O Du pode ler. Encontrou, Du? 2 Timóteo 2, 14. isso, 2 Timóteo 2, versículo 14. E o 15. Lê o 14 e o 15. Aqui, ó. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É isso? Não. Você está lendo a primeira. É 2 Timóteo, um pouquinho para frente. Ah, é verdade. Ah, eu pulei aqui, mano. Aí, 2 Timóteo 2, 14 e 15. 2, 14. E 15. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem tens aprendido. Não. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É isso? Du, você está em 2 Timóteo, tem certeza? 2 Timóteo 2, 14 e 15? Você não está em Tito? Não, Timóteo. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Eu vou ler a minha aqui e na sequência você encontra. 2 Timóteo? Que estranho. A minha versão diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Diz assim. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos, perante Deus, para que evitem contendas de palavras para que nada aproveitam, exceto para a subversão de quem ouve. Aí, versículo 15, o nosso aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, ou obreira, né? Que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que está aí, Du? Isso mesmo, é que eu estava lendo 3. Ah, está valendo 3. Ok, então versículo 1 Timóteo 2. Muito importante a gente entender. Olha só, para nós nos apresentarmos obreiros aprovados por Deus. Um grande fundamento é conhecer a palavra dele. É conhecer a palavra dele. Obviamente, ter fé, né? Um requisito. Sem fé não tem jeito de agradar a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas para ser um obreiro aprovado, uma obreira aprovada,
Então, um líder aprovado, uma líder aprovada por Deus. O grande fundamento é a gente conhecer a palavra de Deus. Amém? Amém. O líder pastoral é alguém que Deus comissionou. Se você é um líder, Deus te levantou e Deus te comissionou para isso. Como eu falei agora um pouquinho atrás, os últimos versículos ali de Mateus, Jesus ele comissiona, chama-se a grande comissão. Ele fala: ide e fazei discípulos. É a comissão, é uma missão. Ok? Esse líder, ele é dado por Deus para a igreja local. Ele é um presente de Deus para a igreja local. Então, se hoje você está caminhando na igreja da Fazenda Rio Grande, e se você está liderando, ou se você entende já no teu coração que Deus está te chamando para liderar, você é um presente de Deus dado para a igreja local. Olha como é interessante isso. Não é bacana isso, conforme ele apresenta aqui. É um homem dom, é uma mulher dom, é um homem presente, é uma mulher presente de Deus. Carrega os dons de Deus. A palavra de Deus fala que a vocação e os dons são irrevogáveis. Então, se Deus te deu um dom, ele não vai tomar de volta. Se Deus te deu esse dom, ele não vai tomar de volta. Ele te deu para que você exerça isso primeiramente na tua vida, mas que seja isso benéfico, que seja isso frutífero para a própria igreja dele. Mas qual que é o meu dom? Tanto a gente ouve essa pergunta, né? Aí é você e Deus, aí é você e o Espírito Santo. E ele vai te mostrar por que ele te levantou. Maravilha? Até aqui tudo muito claro, muito simples, né? Quer dizer, simples, mas desafiador. Seguindo lá. Pois esse líder, em suas ações diárias, é alguém que serve as outras pessoas, entregando-se inteiramente, né, ou plenamente, a vida da igreja, que sacrifica o que é bom pelo reino de Deus. Paulo expressa bem isso nesse conceito escrevendo para os Gálatas, Gálatas 4:19. Isso abrir, mas a gente só vai ler esse pedacinho aqui. Ele diz assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha como é interessante, vou ler de novo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Isso responde claramente o que a gente estava conversando, Lu, antes de começar o estudo. O empenho, o papel do pastor, da pastora, do líder, da líder, em estar movendo o crescimento, está auxiliando o crescimento do próprio Cristo na vida daquela pessoa, o qual ela está liderando. Eu falo isso assim, louvando a Deus pelas pessoas que Deus levantou para colocar na minha vida e na vida da Andréia como líderes. Nós tivemos o privilégio de ter um casal abençoado para caminhar conosco como líderes. Pessoas assim que tinham paciência em nos ensinar a palavra, paciência em nos ouvir, paciência e coragem e esperança em pagar um preço pela nossa vida, porque talvez fosse qualquer outro casal, qualquer outra pessoa, talvez não tivesse se doado, talvez não tivesse ido um passo à frente, talvez não tivesse caminhado a segunda milha, como diz a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, a importância da gente honrar, a importância da gente valorizar os líderes, os quais Deus colocou sobre a sua vida, sobre a minha vida. A importância dos líderes na nossa vida. A importância da gente cobrir eles também em oração, como eles nos cobrem em oração, porque a gente passou por isso agora instantes atrás. É uma luta invisível que a gente não vê. Então, às vezes, você como ovelha, um exemplo, eu como ovelha, podemos estar passando uma vida, entre aspas, um momento da nossa vida tranquilo, sereno, né? Sem muita luta, sem muita tribulação, sem muita adversidade, mas o nosso líder está sendo bombardeado de enormes problemas, seja na vida dele particular, seja no casamento, seja na vida financeira, está vivendo um momento totalmente difícil, porque está sendo atacado pelas trevas, porque está te cobrindo em oração pela sua própria vida. Então, é algo muito importante. Por isso que ele fala assim, ó, novamente eu estou sofrendo as dores de parto. Ele pega fundo, né? Uma mulher que já teve filho sabe a dor que tem, mas é naqueles momentos. Depois disso, é regozijo e alegria. Porque nasceu o filho, nasceu a criança, nasceu aquele bem-aventurado que estava sendo esperado. Ele fala assim, até que Cristo seja formado em vocês. Então, é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Amém por isso? Amém. Gente, quer pontuar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? É interativo aqui.
Tudo Susi? A Lu quer falar. Tranquilo? Então, seguimos lá. Observe aqui que o apóstolo Paulo comparou esse trabalho pastoral a uma gestação, ou o trabalho da liderança como uma gestação. Algo que não se completa da noite para o dia. Precisa de tempo. Ok? Leva tempo. E também é acompanhado por muitas dores. Então, eu volto a dizer de novo. Aquela pessoa a qual você está pagando um preço de oração, aquela pessoa que você está liderando, aquela pessoa em que você está pegando pela mão, que você está caminhando, precisa de tempo para tudo isso ser trabalhado. E talvez ela não entenda, talvez a igreja não compreenda, talvez a igreja tire pedra, né, sobre o pastor, sobre a pastora, sobre o líder, sobre a líder, porque ainda Cristo não foi formado totalmente ou plenamente no coração da igreja, ou no coração dessa pessoa que está criticando, mas não uma crítica construtiva, é algo maligno mesmo, é algo venenoso, é língua venenosa. Então, a importância de entender que é um período, é uma gestação. Vai custar algo da gente, vai custar algo da gente. Caminhar diante de pessoas vai custar algo. Então, o importante de tudo isso é saber que Deus não perde nem um segundo disso. Ele não perde nem um segundo do tempo que você está pagando um preço de oração para uma vida. Ele não perde um segundo que você está se movendo em fazer o melhor que você pode, o melhor que está em você para a obra dele. Ele não perde um segundo sobre isso. Mesmo que você seja atacado, mesmo que passe por as demais tribulações, as demais adversidades, Cristo é a nossa herança. Ele é o nosso galardão pleno e completo. Então, o líder, né, pastoral ou o líder levantado por Deus tem isso muito claro no coração, né, que toda a obra ela é recompensada pelo Senhor da Seara, por Cristo que é o dono da igreja. Amém por isso? Amém. Amém por isso, povo querido? Amém. Todo mundo tão quieto aí? Estão ouvindo? Amém. Ok. Vamos seguindo aqui. Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, a gente leu, né, a carta de Timóteo lá, comparando que a vida do líder, né, ou a vida do pastor ou da pastora, é comparado à vida de um soldado, é comparado à vida de um atleta, é comparado à vida de um lavrador. Soldado se empenha na guerra, Du? Bastante, né? Atleta se esforça bastante para poder cumprir todos os requisitos para poder participar de uma Olimpíada, Du? Até cãibra. E um lavrador se queima muito no sol, toma muita chuva para poder virar terra, Lu? É isso que Paulo está falando, dá trabalho. Um exemplo, exemplificando, ser líder, ser alguém que está diante de pessoas, dá trabalho, custa alguma coisa. Mas glórias a Deus que depois que a gente vê, ou pode acompanhar, ou Deus nos permite ver os frutos dessa vida caminhando na presença dele, não tem preço mais maravilhoso. Não há algo mais sublime. Então, a mensagem mais maravilhosa do mundo é essa, de que existe um Salvador, de que as boas novas do reino de Cristo, do reino de Deus, estão aí. O tempo da graça está aí. Então, o líder precisa ter isso muito claro no coração, que ele precisa apontar um caminho para Deus, ele precisa mostrar o caminho certo para a pessoa, ele vai precisar aconselhar, vai precisar chacoalhar, vai precisar puxar a orelha. Alguns momentos a gente não vai gostar, né? Mas o fruto dessa vida caminhando em Cristo Jesus é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Seguindo aqui, para alcançarmos esse padrão bíblico, temos que, antes de tudo, superar diariamente, olha só, diariamente, as tentações dos interesses dos grupos, sejam eles financeiros, vaidade pessoal, ambição de poder. Muito interessante o que o pastor Josadá colocou aqui. Existe a tentação dos grupos a desviar a visão do líder ou do pastor sobre determinadas funções no corpo da igreja.
Quer ver um exemplo simples disso? Um exemplo, vamos mudar de local o templo. Ok? Vamos só dar um exemplo. Vamos mudar de local o templo. Aí nós temos um grupo de pessoas que são aquele grupo que quer mudar o templo de lugar. São aquelas pessoas que têm mais posse, que têm mais recursos, que dão melhor dízimo, enfim. Dentro do entendimento delas, elas acham que tem que mudar e que é necessário mudar para um crescimento, enfim. A visão é boa, não tem dúvida. E eles vêm com essa visão formada, com toda a estratégia montada, com a igreja já pronta, já, digamos assim, na teoria, e chegam diante daquele líder, daquele pastor, e falam assim, nós temos que mudar a igreja. Se nós continuar aqui, nós vamos continuar com esse grupo, fazendo só isso aqui, nós precisamos mudar. Às vezes o coração é tentado a fazer aquilo ali. Então, a intenção é boa, a ideia é boa. Mas será que é exatamente isso a direção do Espírito? Como diz no livro de Atos, isso é bom ao Espírito, isso parece bom ao Espírito. A gente tem dificuldade de perguntar primeiro a Deus se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Eu falo isso porque, às vezes, a gente não presta muito atenção nisso que é fundamental. Se a gente voltar à igreja primitiva, a igreja de Atos, a gente vai ver que 95% do que acontecia ali, naquele período, lógico, na igreja ali, diante da carta de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, é 100%, mas logo na sequência, não muito tempo depois, questão de 50 anos, 40 anos depois, quando Cristo veio e trouxe a visão de Apocalipse, 40, 50 anos depois, a coisa já estava distorcida. A igreja de Éfeso já tinha perdido o primeiro amor e assim por diante já foi acontecendo. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai deixando de ser guiado pela visão do Espírito Santo. Então, a gente vai se movendo pelo que a gente acha que é bom, pelo que a gente acha que é certo, pelo que a gente acha que é correto. Mas, na verdade, o que a gente precisa reconhecer é a voz do Espírito. Então, eu só exemplifiquei aqui como, às vezes, a gente é tentado por alguns grupos ou por interesses, e, às vezes, pela questão financeira, às vezes, por uma questão de poder, para ter mais poder na igreja, a gente se deixa levar por algumas pessoas, né? Se deixa levar por algumas palavras de algumas pessoas, porque já estão ali há muito tempo, e, enfim, várias outras possibilidades. Então, uma das coisas importantes para a gente entender é não fazer barganha, não fazer troca. O líder precisa ter isso muito claro no coração. Desagradar o homem se for necessário, mas agradar a Deus. Essa é uma tarefa árdua, difícil, porque às vezes a gente vai levantar guerra contra algumas pessoas, mas vai descansar o coração, sabendo que está cumprindo, né, e está ouvindo a direção do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Amém? Amém. Quem não se portar desse modo ético e moral e agir com desonestidade, arcará com as consequências do seu desvio. Muito claro, muito claro. Hoje a igreja local ela está cheia de aventureiros e oportunistas que se apoderam do ministério como um meio de sobrevivência. Acho que aqui já está muito bem pontuado o que a gente acabou de falar, né? Infelizmente a gente vê isso no meio das igrejas. Infelizmente. A expressão no Senhor, ele fala aqui, dá a entender a qualidade espiritual desse líder ou dessa líder, ok? E a motivação pessoal que tinham, como também o tipo e o limite da autoridade que elas exercem. Então, liderar, ele colocou aqui entre aspas, no Senhor, significa liderar segundo o modelo e a vontade de Jesus. Olha só. Então, a perguntinha. Você como líder, você que entende que Deus está te levantando como líder, as tuas ações, as coisas que você pensa, as coisas que você age, que você se move no ministério, no reino, são no Senhor, ok? Está sendo liderado, está sendo decidido, pensado no Senhor, como um modelo de Cristo, seguindo Ele como modelo, e humildade? Sim ou não? Aí que tá, né? Boa perguntinha, né? Pra ser, né? Boa perguntinha, né? É muito interessante a gente poder entender isso. Era para ser assim, né? Oi? Era para ser assim, né? O modelo existe, né, Edu? O modelo existe. Era para ser, né?
nos últimos capítulos, não, nos últimos momentos da vida terrena de Cristo, de Jesus, no livro de João, ali onde está tendo o cenáculo da última Santa Ceia, antes de ter a Santa Ceia, algo maravilhoso que nós conhecemos, decora isso já, né? Cristo vem, a palavra fala que ele cinge, né? Ele coloca algo na cintura, ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha e vai e lava os pés dos 12 discípulos. Interessante isso, dos 12. Mas dos 12 até de Judas, até de Judas. Mas, meu Deus, eu não sabia que eu ia fazer. Mas claro que ele sabia de tudo. Mas ali é um exemplo claro de humildade. Primeiro, porque quando se chegava na casa de um judeu, naquele tempo, e até hoje, mas hoje em dia não existe mais a escravidão, mas naquele tempo de Cristo, quando você chegava na casa de um judeu, primeira coisa que tinha na casa de um judeu, você tinha uma bacia ou algo para você lavar os pés, mas não era você que lavava os teus pés. O escravo da casa vinha e lavava os teus pés. Você era ungido com óleo, você recebia um ósculo santo, um beijo santo. Tanto que quando Jesus é convidado para ir para a casa de Simão, e ele chega e não fazem nada disso, e a mulher pecadora vem e unge Cristo, essa passagem é linda, maravilhosa, fala da adoração, fala da humildade, e Jesus pega e olha para ele e fala assim, ó, eu cheguei na tua casa, você não me fez nada, ela está fazendo tudo. Então, esse exemplo que Jesus dá da humildade, esse é clássico. Aí ele fala, Pedro fala, não, Senhor, você não vai me lavar. Que isso? O Senhor vai me lavar? Aí Cristo responde, eu tenho que fazer isso, você tem que ter parte comigo. Ele, então me lava inteiro. Aí Cristo responde, você já está lavado pela palavra de Deus. Você e eu já somos lavados pela palavra de Deus, mas ele nos dá um exemplo. A gente precisa ser um líder em humildade. Aquele que quer ser o primeiro será o último. E eu falo para qualquer um, assim, esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque a gente quer ser servido. A gente quer ser reconhecido. O coração humano é assim. A gente quer postar um vídeo, postar um comentário, postar alguma coisa e receber um likezinho, receber uma palminha. A gente é assim. O coração humano é assim. Então, o líder conforme o coração de Deus é aquele líder que é humilde. Aquele líder que é humilde. Aquele líder que sabe que tem que caminhar com a aprovação de Deus, não do homem. Então, esse é o nosso desafio. Por isso a expressão no Senhor. É estar caminhando, liderando no Senhor. É estar pastoreando no Senhor. Faço uma pergunta para qualquer um de vocês aqui. Você se vê um pastor e você se vê uma pastora? Andréia, Lu, Du? Eu acredito que sim. Eu me vejo. Du? Com certeza, né? Tanto é como aquele fato que eu acabei de mencionar agora atrás, né? Que o pessoal, então, vê muito de nós, assim, de mudanças, então a gente se sente um pastoreal, né? A gente acaba pastoreando as pessoas, mesmo sem querer e mesmo talvez até sem ver, né? A gente acaba pastoreando as pessoas. Eu me sinto um pastor. Exatamente. Amor, André? Sim, com certeza. Não me vejo uma pastora num púlpito pregando, Isso. Mas eu cuido de vidas, logo sou uma pastora. É isso aí, glória a Deus. Isso a gente tem que ter clareza. E uma passagem que eu amo essa passagem, é quando Jesus já ressurreto vem, chama eles estão pescando, Jesus já está na praia com o peixinho pronto, fogo aceso, a madeirinha estalando, meio que imaginar aquele cenário assim, né? Jesus na praia, e eles tudo assim, é o mestre, mas ninguém pergunta. E daí eles começam a comer, Cristo come, ressurreto, ele prova que ele tem todo o poder, porque não é uma alma, não é um fantasma, é um ser igual a eu e você. Ele vem, se coloca no meio deles, e daí pergunta para Pedro, olha só, como se perguntasse para você e para mim, Andréia, Lu, Du, Leandro, você me ama? Aí o que você responde? Poxa, sim. Amo, Senhor. Aí Cristo vai e pergunta de novo, Andréia, Lu, Du, Leandro, você me ama? Aí já vai começando a ficar pequenininho assim, né? Claro, Senhor, tu sabes. Aí Cristo vem e pergunta mais uma vez, a terceira vez. Isso para um judeu, 3 vezes é algo muito forte, é algo incisivo,
é algo que tem confirmação, é algo que tem que estar 100% seguro, é algo que tem que ser verdade. A verdade não titubia, a verdade é plena, não é imparcial, é aquela verdade. Ele pergunta de novo: Du, Lu, André, Leandro, você me ama? Aí a gente não tem, a gente se derrama. Cristo, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Aí a gente vai se humilhando, a gente vai ficando pequeno, vai entendendo que é Ele que está na frente. Aí Ele dá uma tarefa para cada um de nós. Cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Ele não está dizendo assim, estude, faça faculdade. Não, ele está dizendo assim, cuide das minhas ovelhas. Então, como o Du falou, quando as pessoas veem, né, as nossas atitudes, eles precisam perceber algo diferente. Eles precisam olhar para aquele Du, para aquele Leandro, para aquela André, para aquela Lu, que era antigamente, eles percebiam assim, mas peraí, tem algo estranho. Está diferente. Né? A gente, às vezes, é bombardeado por situações para ser o inverso, mas eles precisam entender. Porque é exatamente essa tarefa que Deus dá para cada um de nós. Né? Sermos os líderes, sermos os pastores e as pastoras nesse tempo. O cargo é instituição. O cargo é algo que é instituído. Né? Eu falo isso porque eu estou estudando e eu preciso cumprir todos os requisitos para daí sim ser nomeado um pastor. Mas dentro do meu coração, eu já tenho isso em Deus. Eu já tenho isso em Deus. Deus, o Senhor me chamou para caminhar com pessoas. Né? Não me sinto preparado, não sou a pessoa aos meus olhos para isso, mas o Senhor de alguma forma vê graça. Como Ele vê graça, não tenho dúvida nenhuma na vida de cada um de vocês. Ele levanta, né? E ele dá todo o suporte necessário para isso. Então, com certeza, todos nós somos os pastores, as pastoras, os líderes e as líderes no reino de Deus. Amém? Amém. Certamente, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é manter o equilíbrio adequado nas nossas prioridades. Está fechando aqui já. Tem o último ponto para a gente poder fechar. Deixa eu ver aqui. Tá. Primeiro requisito aqui. Liderar ou presidir. Uma disposição de se responsabilizar pelas pessoas. A gente já viu sobre isso. O líder que a igreja precisa hoje é aquele que tem a motivação de ajudar as pessoas, ou um grupo de pessoas, a perceber os propósitos e a visão de Deus e mobilizar-se a realizá-lo. Acho muito interessante descrever isso e anotar isso. Liderar, veja só, ou presidir, liderar. O líder que a igreja precisa é aquele que tem a motivação de ajudar as pessoas, ou um grupo de pessoas, a perceber, né, tornar claros os propósitos e a visão de Deus e mobilizar-se a realizá-lo. Olha como é interessante, muito interessante. Tem um livro que eu tenho aqui, que eu gosto muito de ler, volta e meia, eu folheio ele, eu já li ele algumas vezes, mas muito interessante. Ele não é um livro cristão, mas com certeza poderia ser, porque traz muitos princípios e o autor fala muito em Jesus. Esse livro aqui. Não sei se vocês estão enxergando aí. Como se tornar um líder servidor. Ok? O monge e o executivo, né? Isso, é o mesmo autor do Monge Executivo. Ele é alguém que sempre trabalha nas empresas, fazendo vários simpósios, congressos, workshops sobre liderança. Então, ele assim trabalhava com grandes empresas, GM Motors, Coca-Cola. Então, com o tempo, ele foi adquirindo conceitos sobre liderança. Olha só, algo muito legal sobre liderança que ele coloca. O que é ser uma definição de liderança? Isso vale a gente guardar no nosso coração. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, motivados, né? Visando atingir objetivos comuns. A habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Olha só o que a gente viu aqui em cima. O líder que a igreja precisa é aquele que motiva as pessoas, ou um grupo de pessoas, a entender e a perceber os propósitos e a visão de Deus, e mobilizar-se a realizá-los. Ao longo do tempo, ele definiu liderança dessa forma, veja só. A habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Até aqui é o que a gente já tinha lido. Vírgula. Inspirando confiança
por meio da força do seu caráter. Uau. Será que isso aqui é um princípio cristão ou não é? Quando Cristo está cuidando, quando o Espírito está cuidando, a inspiração que vem do Pai de Cristo é o que testemunha para as pessoas. E as pessoas vão ver como a gente se move e vão começar a caminhar dessa forma. Então, aquele que chegava atrasado, você começando a chegar correto, ele vai ter que começar a chegar no horário. E eu falo que para nós esse é um desafio, porque a gente mora longe, volta e meia a gente chega atrasado. Precisamos acertar a questão do horário. Mas, enfim, são vários os requisitos que a gente caminhando, né, influenciando pessoas, motivando pessoas. Ok? Segundo ponto aqui, aconselhar ou admoestar. Normalmente essa palavra está associada ao ensino, né? Uma conotação de advertir, é concernente ao comportamento e à prática da vida cristã. Portanto, o ato de aconselhar não se restringe somente a bons conselhos, ok? Mas também de fazer observações e exortações severas para as pessoas contra os perigos de ser reprovado pelo mal ou cair em pecado. Então, uma tarefa do líder, sem sombra de dúvida, é apontar um caminho, é ser frente, é motivar, é influenciar as pessoas, mas também é aconselhar. A gente já leu no começo aqui, né? Trabalho, liderança e aconselhamento, mas aqui de uma forma muito clara. Então, vai ter momentos que você e eu e você, vamos ter que puxar a orelha da turma. Como a gente também vai ser puxado a orelha, não tem dúvida. Características eficazes de um bom conselheiro. Vale a pena anotar, gente. Quem estiver anotando aí. Dirige palavra de ânimo, de encorajamento. Uma característica de um bom conselheiro. Dirige palavra de ânimo e encorajamento. Consolo e conforto. Ok? Não é só paulada, né? Tem consolo e tem conforto. Ok? A todos aqueles que se sentem debilitados emocionalmente ou espiritualmente. Mas assim, a primeira parte. Tem sempre uma palavra de ânimo, encorajamento, consolo e conforto. Ok? Segundo ponto. Apoia e fortalece o fraco na fé. E o novo na caminhada cristã. Então, é amparo e a fortaleza. Ok? É apoio e fortalece o fraco na fé. Ok, gente? Terceiro ponto. Naturalmente cuida das pessoas. Ok? Naturalmente ele cuida das pessoas. É algo natural, já é natural aquilo da pessoa. Não precisa se forçar, é algo natural. Ok? O líder precisa ter esses princípios bíblicos muito bem estruturados. Ok? Vale mais um complemento aqui. Primeiro ponto. Sabedoria do alto. Ok? E o que é sabedoria? O que é ser sábio? Todos nós sabemos o que é sabedoria, o que é ser sábio. Mas o que é ser sábio? O que é ter a sabedoria do alto? Nossa. O princípio de sabedoria, a gente poder discernir o certo do errado. Esse é o fundamento. Né? A sabedoria ele nos ajuda muito para isso. Obviamente que sabe que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso é alicerce, isso é fundamento já. Mas pulando esse fundamento, o que é a sabedoria? O que é ser sábio? O que é ser um homem sábio? O que é ser uma mulher sábia? Nossa. Eu acho muito subjetivo, pastor. Não consigo. Vamos simplificar, porque é uma pergunta bem complexa, bem subjetiva, como você falou, mas assim, de uma forma simples. A sabedoria é usar o conhecimento, né, a capacidade que você tem de saber as coisas aplicadas da forma correta. Aplicadas da forma correta. Então, um exemplo bem simples, parece uma brincadeira de criança, mas a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que um tomate é uma fruta. É uma brincadeira, mas só para a gente poder entender. A sabedoria é você saber que o tomate é uma fruta, mas você não pode colocar ele na salada de fruta. Porque o sabor não bate, não contextualiza, não vai dar certo. Então, a sabedoria é um exemplo bem simples, para a gente poder entender, é isso. É o que a gente já sabe, é o conhecimento que a gente já tem aplicado da forma correta. Então, um exemplo, aconteceu uma fechada no trânsito, alguma situação que a gente rapidamente se irrita, a gente quer descer do carro e quer lá e
reclamar os direitos, porque a pessoa cruzou, bateu no carro, enfim. Então, você tem aquele direito. A sabedoria é você entender se aquilo é correto ou não é correto. Se aquele é um momento ou não é um momento. Se você está com pessoa no carro ou não está com pessoa no carro. Se aquilo não vai travar toda a estrada, ou enfim. Se aquilo é correto ou não é. Enfim, a sabedoria, ela nos ajuda nisso. Ela expande o horizonte nisso. Então, sem dúvida, para a gente entender sabedoria, a gente tem que ler Provérbios e Eclesiastes. A gente vai poder ficar muito rico no quesito sabedoria, né? Fechando aqui o nosso estudo, estamos indo para o último tópico. Segundo tópico aqui, a ética cristã. Ok? Quem está anotando aí, ética cristã. Ser orientado pelo um conjunto de princípios. Ok? Aqui ele até citou um exemplo, né? Como você saber manter sigilo de algo que você ouve. Ele deu um exemplo. Manter sigilo por algo que você ouve. Então, esse é uma grande prova, né, de um princípio. Empatia, terceiro ponto aqui. A arte de colocar-se no lugar da outra pessoa. Ou compaixão. Poderia ser compaixão. Acredito que sem esses dois tópicos, a liderança e o aconselhamento, as pessoas abaixo da nossa liderança, ou abaixo do líder, do pastor ou da pastora, ficam sem rumo, sem direção, sem a conduta, sem um comportamento adequado, sem um posicionamento no cotidiano. Elas precisam da liderança e do aconselhamento. Como essas três prioridades fundamentais funcionam? Em primeiro lugar, elas precisam estar claramente definidas. É como se fosse um mapa que me leva a fazer os devidos ajustes no processo das minhas ações. Então, à medida que eu vou entendendo os princípios da liderança, da sabedoria, da ética, da caminhada, mas principalmente, como a gente leu aqui em cima, da liderança e do aconselhamento, isso naturalmente vai se ajustando na nossa caminhada. Naturalmente, Deus vai nos mostrando o caminho certo. Às vezes em que é melhor ficar em silêncio, às vezes que é melhor aguardar, esperar o momento necessário, às vezes quando é importante o confronto, a palavra, mesmo que as pessoas não gostem, mas a importância de entender isso. Aliás, essas prioridades só funcionam com a importância apropriada, à medida que eu mantenho tudo no lugar certo. Se uma prioridade inferior a essas toma o lugar destas, estou saindo do foco e do propósito do Senhor na sua palavra. Não importa que coisas você tem que fazer, ou eu tenho que fazer. Sempre haverá mais para ser feito. A obra nunca para, né? O reino nunca para. Sempre vai ter algo para fazer na igreja. Sempre vai ter uma função para fazer. Algumas coisas boas tentam exigir a nossa atenção, levando-nos a deixar em segundo plano o que é melhor ainda e mais excelente. Quando fazemos as coisas baseadas nas prioridades do nosso chamado, assim nós podemos descansar com a nossa consciência limpa de que estamos agindo fundamentado nas exigências de Deus para com as nossas vidas. Então, fechando o nosso estudo. Se você e eu nos movemos pelo